Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Viva Leve podcast. Eu já tô aqui com um convidado super especial, onde ele vai já se apresentar. Mas antes eu quero pedir para vocês para se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e encaminhar para quem você acha que vai fazer sentido, tá bom? A gente tá em todas as plataformas, no YouTube, no Deezer e no Spotify, não é isso mesmo, Rafa? No Spotify. Então, vamos lá. Hoje eu tenho um convidado aqui que eu vou deixar ele se apresentar, mas ele é quase que conterrâneo ali, pertinho de mim, ele que já tem uma trajetória aí bastante bacana nas redes sociais, né, na televisão, nos reality shows da vida. E eu já percebi que, na verdade, esse pod hoje, ele vai ser um verdadeiro aprendizado para mim. Porque a gente vai tocar no assunto, conversar sobre alguns assuntos que eu não tenho muito conhecimento. Que eu, muitas vezes, prefiro não dar muitas opiniões porque eu me considero uma aprendendo ainda, sabe? Eu tô aqui hoje com Eli. Eli, te apresenta pro pessoal. Oi! Tudo bem, Jamile? Tudo bem, você é de onde? Fortaleza, Sou né, de Fortaleza, obrigado pelo convite. Imagina. Adorei, né, aqui, viva leve, né, isso? Viva leve. Vamos ser leve nesse podcast. Vamos ser leve, mas a gente... Vamos ser leve, mas vamos conversar sobre pontos pesados, né? Pontos pesados. Sou Eli Dantas, influenciador, empresário, apresentador. Qual foi o reality que tu participou? Participei de um reality chamado Um Crush no Paraíso, com o Rico Melquiades, que ganhou a Fazenda. Uhum. Você sabe quem é, né? Ney Lima, que é influenciador. Álvaro. Sim. E Odete. Odete, que é maquiadora do Wesley. Foram esses 4 influenciadores grandes e os outros eram anônimos, assim como eu. Uhum. E aí participamos desse reality, que é de plataforma de stream, que é tipo de férias com ex, Que passou onde? Nessa plataforma de stream chamada Views, né? Que é uma plataforma só para influenciadores. Legal. E aí, participando desse reality, foi todo mundo para uma mansão em Alagoas, né? Naquelas praias paradisíacas de Alagoas, a coisa mais maravilhosa do mundo. E gravamos um reality lá, cortado em episódios, assim como de férias com ex. Já chegou a ver alguma coisa de férias com ex? Já assisti. Pronto, é parecido, é a mesma coisa, a mesma pegada Sim. ali. Mesma pegada, inclusive. Entendi. Pegou muita gente ali lá? Não peguei muitas pessoas, mas é a mesma pegada de reality que eu queria dizer, tá? Entendi. Mas fica aí a pergunta. Eli, a gente fala aqui nesse canal bastante sobre autoconhecimento, né? Percepção de quem eu sou e da projeção que eu quero trazer para o mundo. E a intenção é sempre trazer pessoas que, de alguma forma, tragam assuntos que possam nos engrandecer. Agora me conta, quem foi o Eli com 7 anos de idade? Olha, 7 anos de idade, inclusive, é uma idade muito marcante para mim, porque é a idade que eu perdi meu pai, inclusive. É uma idade onde muitas mudanças aconteceram, né? Eu morava com meu pai e minha mãe. A minha mãe, ela nunca foi tão presente assim na minha vida, mas o meu pai, em média ali, também, porque os dois trabalhavam no aeroporto lá em Fortaleza, mas meu pai faleceu, eu tinha exatamente 7 anos, minha irmã tinha em volta ali de 3, e eu passei a morar com minha avó nessa idade, e eu comecei a enfrentar vários traumas, porque eu cheguei a ver, meu pai sofreu um acidente de carro, né? E eu cheguei a ver o carro que ele sofreu um acidente. Então, isso me gerou alguns traumas. Então, eu acredito que o Eli de 7 anos era um Eli traumatizado com a perca do pai. Então, eu não entendia muito bem quem era eu, obviamente, né? Aquela criança, mas era uma criança que estava tendo mudanças ali de vida familiar por conta da perca do pai e da mudança de maternidade, né? Eu passei a morar com minha avó, então eu sou um filho de vó, digamos, né? Então ele... Metade filho de pai e mãe, metade de vó. Exatamente. Assim. Digamos mais filho de vó, porque quando eu fui morar com minha avó aos 7 anos, eu realmente cresci com a criação da minha avó. Né? Ela já tinha criado todos os filhos, né? Eu moro lá em Fortaleza. Quando eu morava lá em Fortaleza, a minha rua é o quarteirão inteiro, onde a família inteira é dividida, assim, o terreno bem grande, várias casas próximas. E me lembro como se fosse hoje, não tinha separação de terrenos, eram só casas,
muitos animaizinhos, galinhas, coisas bem de quintal, que digamos assim, né? Gostoso. Inclusive, a minha família vendia no bairro leite. E era chamado de vacaria a parte onde eu morava, né? Então, as lembranças que eu tenho, e o Eli de 7 anos, né? Que essa idade é uma idade bem marcante, que é justamente Essa onde transição. teve essa transição, é uma idade de perca para mim e, ao mesmo tempo, de impacto. E por que eu te perguntei, fui pontualmente aos 7 anos de idade, né? Eu não sabia de nada disso, tá, gente? Mas por que eu te perguntei dos teus 7 anos de idade? Quem era o Eli com 7 anos de idade? Porque até os 7 anos é considerada a primeira infância. É onde parte do nosso cérebro está entrando maturação e a partir daquele momento tem uma outra evolução também. E a parte onde, dentro de alguns processos sensitivos, a gente fala que é a idade onde o filho é filho da mãe e a partir dos 7 em diante é do pai. Porque até os 7 é como se a mãe fizesse a maior parte do trabalho, que é cuidar, é o acolher, é o nutrir, é o maternar. E posteriormente vem a figura do pai, que o pai é que joga para o mundo. O pai é que forma o filho, é o que impulsiona para o mundo. Então foi justamente por isso que eu perguntei dessa idade. E tu consegue perceber o impacto dessa fase da tua vida, que com certeza eu acredito, eu chuto que talvez não tenha ido no psicólogo ou não tenha sido passado por algum tipo de processo, você, né? Talvez a atenção tenha sido muito direcionada para tua mãe. Afinal, foi ela que perdeu o marido, eles estavam juntos, né? Sim, sim. Então, tu consegue ver o impacto desse período, disso tudo na tua vida hoje? Então, hoje eu consigo, de forma média, eu acredito que eu consegui superar esses impactos, né, dessa parte da minha infância, na minha primeira fase de adulto ali, com 20 e pouquinhos anos, dos 23 até os 27, 28, mais ou menos, né? Nessa época, eu não tinha tanta consciência disso, mas como você está falando que a partir dos 7 anos seria a idade que eu seria desenvolvido pelo meu pai, e eu não tive essa figura paterna, já foi um outro viés ali na minha vida, né? Sim. Já foi Uma outra uma referência. outra referência, que era a referência da minha avó. E a dos meus tios, né? Então, assim, eu tive muita interferência dos tios. Acabaram te acolhendo? Não me acolhendo. Não te acolhendo? Não me Ai, meu Deus, acolhendo. me conta. Então, assim, a minha família é uma família bem unida e ao mesmo tempo desunida, né? Assim, mora todo mundo muito próximo, mora na mesma rua. Existe aquela história, muita família perto não dá certo. Uhum. E eu acho que isso é um ditado bem inteligente. Bem inteligente, né? É porque você acaba opinando, achando que é ali da família, e aí outras pessoas que não são da família direta ali, né, de primeiro grau, acaba Sim. tendo opinião sobre a sua vida, acaba todo mundo opinião querendo... Opinião demais, pitaco demais, encheção de saco demais. Não, encheção de saco por todo lado. Então, como eu não tinha figura paterna e tinha os meus tios todos, né, os irmãos da minha mãe que estavam ali, eles faziam questão de interferir na minha educação, né, de uma forma mais agressiva mesmo, né? Nossa, eu apanhei demais por questões, N questões na minha adolescência, mas eu também era bem escandaloso, né? Eu também não posso tirar algumas culpinhas, eu também sempre fui muito atrevido, a minha língua realmente é um chicote, não como a da Mamacita, mas a minha língua também não, eu não fico, não levo, eu sou aquela história do desaforo que eu não levo pra casa, realmente eu não levo. Mas eu tive, assim, muitas coisas de interferências através da minha família. Eles mais se intrometiam na criação do mais causavam dor. Do que ajudavam. E aí, assim, na adolescência a gente também tá se descobrindo ali, existe a puberdade, existe os primeiros desejos, existe tudo isso, né? E a minha família é uma família super tradicional, meus tios são super religiosos, a minha avó também era muito religiosa, e eles não tinham nenhuma figura de pessoas que gostavam do mesmo sexo, por exemplo, na família. Eu ainda não tinha descoberto nada disso. A gente vai já chegar lá. Eu quero só fazer um comentário. É que o quê? Você falou uma coisa que eu considero muito importante,
e para quesito explicação para você e para quem está nos assistindo, eu acho importante a gente refletir sobre isso. O que que a gente... Nós temos um péssimo hábito de dizer que adolescentes, por terem a língua afiada, ou por quererem ser desbravadores, ou por quererem explorar o mundo e tudo mais, de serem intitulados como rebeldes, Sim. ou que muitas vezes isso é motivo de falta de caráter, ou falta de compromisso, ou falta disso, aquilo, outro. Até mais ou menos os nossos 25 anos de idade, o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que comanda as nossas decisões, que é o famoso discernimento, não está totalmente formado. Imagina aos 12. Imagina aos 14. Aos 15, aos 16. A gente tá ali, o adolescente, ele não sabe se é criança ou se é adulto. Porque quando você é adolescente, você não pode fazer um monte de coisa legal de ser criança, mas também não pode fazer um monte de coisa legal de ser adulto. É uma fase de transição que você está se reconhecendo, na verdade, Isso. né? E tentando... Descobrir quem é você. Descobrir quem é você e tentando fazer com que as pessoas também te aceitem de alguma forma. Te aceitem, mas veja, se a gente não tem conhecimento sobre nós, que isso não é estimulado. Não é estimulado. Isso é, na verdade... Não sinta emoção, não faça isso, não dê ouvidos para essa vontade que você sente ou para isso que você gosta, não dê, recue, finge que isso não existe, A gente, na verdade, é ensinado a oprimir todas as nossas emoções e as nossas vontades. E, muitas vezes, se enquadrar num padrãozinho ali, num formatinho específico que parece que a vida para todo mundo tem que ser. Cresci, estudei, ganhei dinheiro, trabalhei, aí sim eu casei, tive filhos, vou morrer, e me aposento e vou morrer. Como se essa devesse ser a fórmula secreta da felicidade da vida, e não. E a minha maior intenção, quando a gente fala de vida viva leve, é da gente fazer essa desconstrução que a gente, quanto sociedade, estabeleceu lá atrás. E não é que esteja arcaico, tá errado. Tá errado, a vida não precisa ser um padrãozinho igual pra todo mundo. Não precisa e não deve. Até porque cada pessoa tem sua particularidade, né? Existe outros fatores que influenciam na nossa vida. Você teve um estilo de vida diferente da outra, você teve uma cultura diferente da outra pessoa. Uma condição, oportunidade diferente, né? Então, é muito injusto. Tudo isso faz com que você seja, de alguma forma, fruto do meio de onde você vem, através desse pensamento, onde a gente consegue se formar através da cultura que a gente tinha ali. Então, não tem como você ser igual, né? Não tem como você comparar o seu desenvolvimento, o seu conhecimento com o da outra pessoa. Cada pessoa tem um processo diferente, óbvio. E é o fato da gente não respeitar esse processo das outras pessoas que faz a gente entrar em divergência o tempo inteiro com as outras. De criar confusões, da gente não respeitar, o tio que não respeita o sobrinho, a avó que não compreende, que em vez de buscar ter empatia, e acaba não tendo empatia contigo porque nunca teve com ela também, ninguém nunca teve, não ensinou ela. Mas o motivo de eu ter feito esse adeno, de ter feito esse pontuamento, foi por uma coisa, por uma fala tua. Você virou e disse assim, eu também era culpado. Você não era culpado. Eu não sei da tua história a metade. Não sei a pestinha que você provavelmente era. Não é que eu diga que eu era exatamente culpado. Eu digo que eu era atrevido mesmo. Tipo, eu meio que não aceitava muito as pessoas me apontarem, sabe? Eu nunca aceitei isso, na verdade. E tá tudo certo, porque muitas vezes era esse é um mecanismo de defesa. Sim, agora, era um mecanismo de defesa e reação, né, ali. Porque às vezes a gente não entende muito a reação que a gente tá tendo no momento. Mas aquela reação é a reação que eu tô tendo ali naquele start ali do que tá acontecendo comigo, né? E aí você não pensa, principalmente como você tá dizendo, a gente, quando é adolescente, você não tem muito esse raciocínio. Eu vou racionalizar para poder agir de uma forma. A gente pensa, e o que, na verdade, você precisava era de um apoio, de um pai, de uma mãe, que fizesse a condução de você fazer entender esses sentimentos. E nessa persona que você fala de adolescente, eu também fui essa adolescente que não foi compreendida, todos nós em algum aspecto. E a maior intenção aqui desse canal é trazer esse esclarecimento para as pessoas, para que a gente não continue reproduzindo esses mesmos comportamentos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como foi com essa família tradicional você ter virado e ter dito, não, a minha orientação sexual é outra, não é a tradicional, não é a que vocês esperam de mim? Então, isso veio algo que é... Como é que eu posso dizer? Na verdade, eu não virei pra eles e falei. Eu nunca falei diretamente
para esses familiares, principalmente para a maioria dos meus tios, eu nunca cheguei para eles e disse, olha, eu sou gay, eu sou homossexual. Nunca falei isso. Isso, na verdade, foi algo que veio sendo percebido por eles, obviamente, né? Mas ali, depois dos 20 anos, eu já era adulto mesmo, eu tava mais seguro de mim. Quando adolescente, tipo, eu ainda fiquei muito tempo com mulher, fui tendo ali relações com mulher até os meus 22 anos, né? De 15 a 22 anos eu ainda tinha relacionamentos ali com mulher. E depois que quando você se aceita, quando você se reconhece, você não vai se importando mais. E aí, através de outros meios, né, criando independência, o principal ponto é a sua independência, principalmente financeira. Porque quando você depende financeiramente dos seus familiares... Você tem que agradar, né? Você tem que, de alguma forma, satisfação você vai dever Sim. ali para poder eles te aceitarem. E acaba Para que poder você conseguir ter acesso. Quando você não deve mais isso, você é você. E você pode ser você em qualquer lugar, porque você é responsável por você. Então, por mais que eu morasse na casa dos meus pais, eu passei num concurso militar com 18 anos de idade, eu entrei no vestibular... E aí, tudo a ver contigo, né? Hoje, sei lá, olhando pra esse Não, passado. hoje não tem mais, porque, assim, hoje eu sou militar da reserva, mas eu passei no vestibular com 16 para 17 anos, na universidade, na Instituto Federal, na Universidade Estadual. Então, eu fui fazendo o meu próprio destino. Entendeu? Mas Tipo Isa. essas escolhas, por Tipo exemplo... Isa, dona do meu destino. Uhum. Mas essa escolha, por exemplo, que você fez, profissional, tão cedo, com 16 anos de idade, foi muito em busca de independência, em busca de responder o que esperavam de você, ou simplesmente foi acontecendo? Não, foi acontecendo porque eu já era um bom aluno na escola, eu já tinha isso, mas eu visualizava lá na frente que era algo que ia me trazer independência. E com essa independência, você fica pensando, se eu tiver isso, eu não vou mais depender disso, então não preciso dar explicação para tal situação. Então, você vai saindo das asas dali dos seus dependentes, né, dos seus familiares, e você não vai precisar mais dar explicação para certas coisas. Então, por exemplo, se eu precisasse ir em tal lugar com um fulano X que eu estivesse querendo conhecer ou ficando, eu não ia precisar pedir dinheiro para minha mãe, porque eu já tinha o dinheiro, entendeu? Uhum. Então, eu podia, tô indo ali fazer tal coisa, X. Mas você não entendeu? se acha bem resolvido em relação a isso? Porque eu acredito que tem muita gente, homens e mulheres, enfim, que mesmo com independência financeira, se sentem de alguma forma incomodados. Por exemplo, com a família. Você, seguir sua vida e tudo bem tranquilo, sabe? Muito bem resolvido. É que eu, na verdade, como eu já tive uma adolescência muito traumatizada pela indiferença, pelos atritos, né, pelas brigas com os meus familiares, eu percebi que eu tinha que ser por mim mesmo. Então, quando você foca em você, você cresce você é por você, entendeu? Quando você foca em qualquer outra coisa, em buscar a aceitação da família, você vai acabar se magoando mais. Então, eu acho que a aceitação, ela vindo de você primeiro, você vai se blindar para qualquer crítica externa. Então, é a mesma coisa. Você vai ser disruptiva com a sua vida. Sim. Você vai acabar sendo uma pessoa que vai ser blindada. Porque se você reconhece quem é você primeiro, o outro não vai conseguir dizer algo sobre você que você não é. Então, a partir do momento que alguém aponta para você e diz, você é tal coisa. Yes. Ok, I'm here, I am. Eu sou mesmo. E tá tudo certo. Então, assim, você acaba não se magoando mais com pequenas coisas. Você acaba não se ofendendo mais com palavras que a pessoa tentaria lhe ofender, entendeu? Tipo, um vai tomar naquele lugar é básico. Tipo, é normal. É algo normal. E não chega mais a ser um xingamento. E você acaba sendo uma pessoa que não vai mais dar ouvidos para esse tipo de coisa, nem esse tipo, né, de crítica, né? Porque quando a gente recebe, né, algo desse tipo,
e você fica ofendido, é como se você sentisse crítica porque você não tá seguro de si. A partir do momento que a pessoa fala qualquer coisa e você é seguro da sua posição, de quem você é, nada mais te ofende. Então, quando uma crítica vem e geralmente ela dói, é porque tem uma ferida ali. Tem uma ferida, existe uma ferida, essa ferida pode estar, mal curada, mas a crítica, ela pode servir como dois viés, eu sempre penso nisso. Um viés para você realmente absorver, melhorar e pensar se aquilo ali é válido para você, ou a crítica, ela pode simplesmente ser uma crítica porque a pessoa tá com inveja, ou ela tá querendo ali te menosprezar, e aí cabe a você avaliar qual tipo de crítica que você quer absorver. Eu sempre penso, né, e já ouvi, por exemplo, a Manu Gavassi já falando sobre isso, que quem não tem hater, não tem fama. Se você não tiver crítica, se você não for falado de alguma forma, seja ela má, inclusive, você não vai pensar que você precisa melhorar. Se você for sempre a boa mocinha, ai, que fofa, né? Sempre a fofinha, sempre a bonitinha, a gostosinha, a maravilhosa, você vai achar que tá ali, já chegou no seu clímax, no seu ápice. Mas se você tiver apenas uma crítica no meio de 10 coisas lindas, você vai pensar na crítica. E você a gente tem essa tendência, né? Tem essa tendência. Que não é errado. Uhum. Eu acho que a gente precisa pensar de uma forma crítica nas coisas que a gente faz, porque a gente aprende realmente com os erros. Isso não tem como a gente fugir. Porque a gente não vai acertar sempre as coisas. A gente precisa saber o que está errado para poder melhorar. E a partir disso é que a gente vai evoluir, né? Então eu sempre acho que tem que existir a crítica, mas como se deve criticar. Sim. É como o outro vai se sentir com essa crítica. Como que eu vou chegar para essa pessoa e falar? Como que eu vou chegar pro meu afilhado e falar? Como que eu vou chegar pro meu afilhado, ou pro meu filho, ou pro meu sobrinho e falar sobre esse assunto? Uma coisa é você apontar, outra coisa é você conversar. Se colocar, né, na posição de que não sabe de tudo e de que tá aqui pra aprender. Eu costumo sempre dizer que crítica é crítica, ponto, acabou. Não existe crítica construtiva. Existem pessoas que estão a fim de apenas, muitas vezes, externar a opinião. E pronto, acabou. Eu costumo dizer que se você for criticar, cala a boca. Não critica, não. Aprenda a dar feedback. Isso sim. O feedback, ele é importante e necessário. Olha, eu acho que não foi tão bom aqui, que vocês poderiam fazer assim, diferente e tudo mais. Agora, virar e apenas apontar o erro, o dedo, ficar mexendo na ferida do outro, não é saudável. Inclusive, eu, né, gostaria de falar, você está falando sobre feedback. O feedback, ele é legal, inclusive, quando você começa elogiando. Eu aprendi muito isso. Técnica do sanduíche, já vou falar? Técnica do sanduíche, não. Mas, assim, eu tive ascensão na minha carreira vendendo, né? Eu comecei vendendo chocolate em 2015. Eu sou formado em química, mas eu comecei vendendo chocolate em 2015 no semáforo com uma amiga. E depois me profissionalizei, entrei no CNA para vender curso de inglês em 2017. 2019, né, eu já era um dos melhores vendedores do Brasil, em 2017 mesmo. E 2019 eu abri a minha primeira franquia. Então eu vim estudando muito sobre autoconhecimento, sobre comportamento humano, sobre técnicas de venda, sobre persuasão, sobre olhar, sobre empatia, sobre tudo, né? Sobre o comportamento em geral e a psicologia humana de relacionamento. Então, como usar isso ao teu favor no teu negócio? Tanto ao meu favor como com os relacionamentos. Porque Sim. Quando você entende o comportamento humano ali para a técnica de venda, você vai acabar entendendo para os seus relacionamentos e você vai amadurecer com aquilo, né? Então, isso é muito bacana. Não lembro mais o que eu ia falar, me perdi. Agora, mas eu te pergunto. Tá tudo certo. Acontece. Não corta não, Rafa. Deixa isso, não corta. Tá tudo certo. Agora deixa eu te perguntar. Eu não lembro, você tinha perguntado. Eu também nem lembro o que eu perguntei, mas vamos fluir. Como não? Já tá fluindo demais. Já tá fluindo. Ai, Deus. Agora, veja, você falou que você começou a mergulhar nesse universo. Teve uma data, um ano? Quando eu comecei a mergulhar no universo de autoconhecimento? Isso. Com 26 anos, né? Eu conheci... Teve uma virada de chave muito pontual, assim? Alguma coisa que te fez mudar na vida? Muitas coisas, né? Adoro. Em 2018, eu conheci
Ricardo Aderaldo, que é meu mentor de carreira hoje. Ele trabalha com autoconhecimento há mais de 18 anos, por aí uns 18 anos em média. Inclusive, é um amigo hoje na minha vida também, a gente conversa sobre tudo. Ele tem essa pegada de autoconhecimento e eu comecei a fazer cursos de PNL, Sim. esses cursos de análise comportamental, de perfis comportamentais, para você entender comportamento, expressões corporais, linguagem corporal, como você deve prestar atenção ali nas situações. E as viradas de chave para mim foram fazendo com que eu me tornasse melhor em certas situações e cada sistema da minha vida, o familiar, ou de relações com amigos, o de trabalho, eles fossem se encaixando melhor. Por quê? Porque quando você vai conhecendo as suas habilidades, quando você vai conhecendo quem é você, você vai potencializando cada coisa no lugar certo. E vai fazendo com que as energias que seriam ruins ali de você utilizar ou de você gastar, você vai dizendo que não vai, você vai colocando pra você, isso aqui não vale mais tanto a pena pra mim. Então, quando você se autoconhece, você se sobressai com as suas qualidades, porque você entende quais são elas e você coloca elas à tona. Então, eu acredito que as minhas viradas de chave, elas foram a partir do momento que eu reconheci as minhas qualidades e habilidades e falei sobre elas sem medo. Então, hoje, por exemplo, eu falo que eu sou um vendedor nato, sem medo, sou o melhor do mercado. E acabou, entendeu? Então, quando você reconhece quem é você, você não tem medo de se colocar. E você mostra quem é você apenas com presença, apenas com o que você mostra ali no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua relação. Agora, em primeiro lugar, tem que fazer isso pra você mesmo, né? Sim, virar sim. e dizer assim, cara, eu sou assim. Eu tenho essas características, eu não sou boa nisso. Eu sou ruim nisso, eu preciso melhorar naquilo. Porque, veja, você até falou, não tem ser humano perfeito, não existe ser humano perfeito, nem vai existir. Até aquele que a gente geralmente diz, né, aquele que veio perfeito, ele não agradou a todos, que foi Jesus Cristo. Imagina, faça um cálculo, eu, você, todo mundo. Então, eu acho que acreditar na perfeição, ou buscar essa perfeição, ou até mesmo inconscientemente se intitular como perfeito, além de ser uma grande cadeia, uma grande armadilha para si próprio, é uma tremenda de uma arrogância. A verdade é essa. E a pergunta é, você acha que você já sabe de tudo o suficiente? Você já acha que é bom o suficiente? Se a resposta for talvez sim, ou eu já sei bastante coisa, então talvez você precisa refletir sobre o que você vem fazendo. Eu aprendi uma vez uma coisa sobre vendas que pra mim virou uma chave muito grande, que foi quando eu entendi que todo mundo já nasce vendedor. A gente já nasce vendedor. E se você não se considera vendedor, não importa qual área que você trabalhe na vida, até mesmo nos nossos relacionamentos, a gente tem que aprender a se vender. Sim. Quando você não sabe vender, né, não sabe se vender, significa o primeiro ponto que você não se conhece, segundo ponto que você não se aceita. Né? Então, quando eu entendi que todo mundo é vendedor, uma vez eu tava discutindo com um amigo, né, e ele é corretor de imóvel. E aí eu vendi também imóveis lá em Fortaleza. Ele fez tudo, gente. Ele é químico, ele é militar, ele foi pro reality show, ele agencia influenciadoras, ele é empresário do CNA. O que mais? Ele é empresário do dono de uma franquia. Grande, gostoso, universal. Gostoso, lindo, tesudo. Várias características. Tem várias características. Gente, é verdade. São muitas coisas. Né? Era tudo isso. Mas, vendedor de quê no sinal mesmo? Vendi trufa no semáforo. No sinal. Que semáforo? Sinal, ó. Sinal. Não, semáforo é pra ser didático para as pessoas, né? Mas é sinal, é verdade. Não, eu sou muito multifacetado, mas assim, quando eu entrei na química, eu sempre fui muito bom em tudo que eu fiz, porque eu sempre tenho esse lema de me dedicar para tudo que eu faço e ir lá e fazer o meu melhor. Mas eu percebi que com esse autoconhecimento, eu vim trazendo as minhas habilidades naturais para a vida, que é me comunicar, me relacionar, fazer com que as pessoas elas tenham essa conexão comigo através do meu relacionamento, e a minha magnitude de pessoa, né, de vibração também traz muito isso, né? Oi?
Sua vibração é boa. Então assim... Tu é um cara leve. Desde a primeira Olha vez que só. eu te vi, tem tudo a ver com o podcast, né? Tem tudo a ver. Desculpa ter interrompido, mas não, pode falar. você falando, tem pessoas que a gente chega perto e a gente sente, né? Tipo assim, não é que a pessoa seja pesada, tem pessoas que realmente são bem pesadas, né? Mas existe isso, tem né? pessoas que chegam no ambiente e elas trazem luz, elas trazem leveza. E com você eu me sinto à vontade. Da primeira vez que eu te vi, eu achei super leve. Ai, que bom ouvir Super isso, leve. obrigado. E à vontade, isso é muito inclusive, bom. pra me abrir contigo. Pronto, mas isso é muito bom ouvir, é muito bom receber esse feedback, porque é muito difícil as pessoas conseguirem reconhecer isso no outro e elogiar e falar, né? Porque quando você fala também, né, do outro, quando você expressa aquela qualidade no outro, ele vai também pensar naquilo e ele vai aflorar mais ainda. Imagina só as pessoas, por exemplo, você tem uma característica, a Jamile traz uma paz quando eu encontro ela, um exemplo, né? E aí eu sempre encontrar a Jamile, eu nunca falar nada que é legal nela, é legal você elogiar o outro, elogiar de verdade. Porque... Dica de venda, inclusive. Dica de venda, é uma dica da venda, né? Como você disse, a gente realmente está vendendo o tempo inteiro. Tem algumas pessoas que vendem bem, tem algumas pessoas que vendem mal. E aí você vai aprimorar ou não. Tem pessoas que naturalmente elas conseguem adquirir essa habilidade e elas fazem com que isso se torne natural. Então hoje eu trabalho através de relacionamento, de contatos, de networking, de fazer as coisas girarem ali através desse contato. E a minha magnitude, como eu falei, ela vai atraindo essas coisas que é o que eu penso, que é o que eu emano, que é o que eu quero ao meu redor, e vai fazendo com que você tenha mais facilidade também. Porque é aquela história, se você também ficar com a cabeça só coisas ali ruins, pesadas e etc., você vai acabar trazendo realmente uma magnitude ruim ali pra você. Se você se cercar de coisas que vão ser bacanas, você vai atrair realmente coisas bacanas e você vai ter feeling para aquilo também. Que não é só pensar, você tem que ter feeling também, porque as coisas ruins vão passar por você. Sim. E aí, se você tiver feeling e se autoconhecer através de coisas que são do seu processo, você vai acabar realmente tendo esse discernimento, digamos, né? Do que é bacana, do que não é bacana. E por aí vai. E vai fazer a gente ter uma vida mais leve. Vai fazer você ter uma vida mais leve, com certeza. Isso que você falou da energia, né, do positivo e do negativo, o que acontece? A neurociência explica. Tem um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. O que ele fala? Ele fala que a nossa mente ela tem o inconsciente e o consciente. Né? O que é o consciente? É o meu racional quando eu penso em falar com você. E o inconsciente, ele é o quê? Ele é um local do meu cérebro que eu não tenho acesso direto. É um local da minha mente que eu não tenho acesso direto. Mas que cada pensamento eu planto uma nova sementinha. Então, esse consciente, ele é responsável pelo quê? Pelo funcionamento do meu organismo. Então, se o meu organismo está funcionando bem, é que parte do meu inconsciente, ele está fluindo bem. Então, é o quê? Você não pensa, eu vou respirar. Respirei, agora eu vou mandar digerir. Digere. Não, o inconsciente, ele é programado para isso. E o nosso inconsciente, ele nasce bom. Ele nasce como um jardim fértil. E cada pensamento que você coloca é como uma sementinha. Então, se é um pensamento bom, vai nascer algo bom. Se a inconsciente é o terreno fértil. Então, se eu planto uma sementinha ruim, um pensamento ruim, vai nascer algo ruim. Então, as pessoas esquecem muitas vezes de se colocar na rédea da sua vida e de fazer entender que eu sou a jardineira do meu jardim. Que a cada segundo da minha vida eu escolho o que eu planto lá. E quando eu planto no jardim do outro algo ruim, que é a crítica, aí juntando tudo que a gente vem falando, quando eu planto algo ruim no jardim do outro, eu também tô plantando no meu. Porque se eu planto no meu subconsciente através do meu pensamento, então antes de falar algo de você, já tá plantado no eu seu. pensei. Então, nesse mundo de internet mimizenta, onde as pessoas estão o tempo inteiro machucando a ferida dos outros, apertando a ferida dos outros, comentando coisas extremamente desrespeitosas, sem esquecer que do outro lado tem um ser humano, né? E muitas vezes se escondem por detrás de um fake. Elas, na verdade, estão primeiro plantando no jardim delas. Plantando coisas ruins. E falando sobre venda, só mais um adendo, uma informação que eu queria trazer, da história do meu amigo corretor de imóvel, né? Que quando eu virei pra ele, sentei com ele, eu disse assim: você sabia que você, em primeiro lugar, é vendedor? Ele quase me esgana. Eu não sou vendedor, eu sou multiplicador de sonhos. E não que ele esteja errado, ele é um multiplicador de sonhos. Mas a gente tem uma... Historicamente, as pessoas que vendiam, né, lá na Grécia Antiga, elas eram interpretadas como... Inclusive, a etimologia da palavra vender, ela não é muito boa.
né? Eu não me lembro do que significa, mas ser considerado vendedor desde o tempo antigo era ruim, não era algo bom. Então ficou muito essa coisa do imaginário de quem vende é porque não conseguiu nada na vida e agora só lhe restou vender. Então isso habita muito no inconsciente da cultura do nosso país em relação a vender. E por isso que muitas das pessoas elas não conseguem se destacar. Elas não conseguem estar à frente das outras, porque por ter preconceito com vender, por não se reconhecerem como vendedores e não buscarem ferramentas para desenvolver isso, elas ficam aquém de todo mundo no mercado. Então eu costumo dizer o quê? Que até para você ser um corretor de imóveis, você tem que aprender a vender. Que é, você tem que falar da moradia, você tem que falar daquele lugar, você tem que se vender como profissional, porque eu tenho certeza que as pessoas, antes de comprar o teu produto, elas te compram primeiro. Com e você é bom vendedor justamente por isso que você passa. Sim, muitas vezes, inclusive apartamentos, eu vendi apartamentos lá em Fortaleza. E curso de inglês mesmo. Famílias compravam curso de inglês para toda a família. Ia lá matricular o filho, quando saía de lá, saía matriculado todo mundo, a família inteira. Mas eu não tinha nem falado sobre o curso ainda. Eu tinha falado sobre a vida deles mesmo, sobre a vida da pessoa, e a pessoa tinha gostado de mim. Então, muitas vezes as vendas, elas são feitas através sobre do que você está falando ali com a pessoa e a vida dela. A conexão que você faz com a outra pessoa. Você faz exatamente. Quando você criou a conexão. E não quando você está falando do produto especificamente. O produto, ele vai sobressair se ele for um produto bom, obviamente, se ele já for vendável no mercado. Mas, se você for um vendedor onde você se conecta com aquela pessoa que está querendo comprar e ela tem aquela conexão de dizer, não, ele realmente está ali suprindo a minha necessidade, porque também tem que suprir a necessidade. Não adianta você querer empurrar a goela abaixo algo que não vá suprir a necessidade da pessoa, só para ela ter. Né? E aí você consegue com mais facilidade atingir o seu objetivo. E eu acho que vendas, ela é infinita. Você não tem limite para vender. Você pode vender o que você quiser, quantas vezes você quiser. Então eu acho que vendedor, a palavra, é que os vendedores hoje, eles são muito estigmatizados, né? Por conta de algumas coisas. Vendedor de loja, vendedor de não sei o quê. Você pode ser vendedor de qualquer coisa, você pode tirar uma comissão milionária do que você quiser, né? Existe vendedor X, existe vendedor de um iate, existe vendedor de um apartamento milionário. E aí, um vendedor de um apartamento, por exemplo... Eu queria vender só um iate. Se eu vender um iate, tá muito bom. Exatamente. Um a cada 3 meses. Olha só. Acho que a comissão é boa. Dá, né? A comissão é boa. A comissão eu tenho certeza que é muito boa. Tava procurando aqui o significado, a etimologia de onde vem a palavra vender, mas eu não encontrei. Então, me conta mais. Você veio de Fortaleza quando? Veio pra cá por quê? Então, eu vim para São Paulo, né, em outubro, né? Tô desde outubro aqui em São Paulo, no ano passado. Em janeiro, gente. vim desde outubro do ano passado para cá, do ano de 2022 para 2023. Vim para São Paulo para poder alçar novos voos e me sentir mais desafiado. Lá em Fortaleza já era franqueado de uma escola de idiomas, vendia imóveis também, mas em São Paulo eu acho que vai me trazer algo no mundo digital mais forte, mais pesado, mais pesado no sentido de conseguir mais network, eu conseguir mais relacionamento, eu conseguir chegar onde eu quero, né? Porque eu já trabalho com a internet há algum tempo, de uma forma mais rápida, mais fácil, né? Então, por exemplo, você dá uma sentada ali em um lugar e já conversou com 3 pessoas que você gostaria de ter um relacionamento. Então, por exemplo, eu fui ali no rooftop para um jantar e conheci já 2 ex-BBBs, já estava lá jantando com eles, e eu posso chegar no lugar onde eu quero mais rápido, porque você tá ali no meio que você quer. E aí eu acho que você tem que aprender a conectar interesses, né? Sim. Não adianta, às vezes, você só ter um monte de contato, conhecer um monte de gente e não aprender a conectar interesses. Exatamente, né? Eu fiz o convite de eles virem pro podcast, etc. Então, assim, eu acredito que São Paulo tá sendo mais desafiador para mim. E também por eu estar saindo da casa da minha mãe, morando sozinho, tendo responsabilidade, tendo a minha vida, eu sendo o próprio protagonista da minha vida nesse sentido. É a primeira vez que eu saí de casa, de fato, né? Tipo, é uma disruptura porque eu entrei na casa dos 30 anos e tô saindo de casa ao mesmo tempo. Então, eu tô amadurecendo nesse quesito como adulto, de fato, e tô aprendendo a fazer comida, tô cuidando da casa, tô tentando manter minhas coisas super organizadas. Tá gostando?
Olha, eu tô gostando porque eu tô tendo meu espaço, né? Eu tô tendo a minha É vida, bom, né? eu não preciso dar explicação o tempo inteiro pras pessoas. O meu relacionamento com minha mãe melhorou bastante por conta disso, porque eu tenho a minha vida, ela tem a dela, e a gente se fala sobre outros assuntos, e não sobre os assuntos particulares da minha vida, porque os assuntos particulares da minha vida são da minha vida, né? Eu não preciso abrir tudo pra ela, eu posso contar com ela, mas eu não preciso contar da minha vida íntima pra ela, entendeu? Entendi. Então eu acho que tá sendo um amadurecimento pessoal, eu ter mudado para São Paulo, e o profissional ele também tá vindo junto em consequência, e graças a Deus tá vindo de uma forma bacana, né? Eu cheguei aqui com 2 semanas, as coisas já começaram a acontecer de uma forma bacana, e é só o começo, né? Então em São Paulo mesmo, de fato, eu tenho basicamente 2 meses e meio, né? Porque passei um tempo em dezembro fora. E em São Paulo eu estou me adaptando, estou aproveitando as oportunidades de uma forma bacana aqui em São Paulo. E estou me sentindo um pouco mais desafiado. Porque aqui você tem pessoas que são muito boas em muitas áreas, muitos lugares. Não que outros lugares no Brasil não tenha, mas São Paulo ele consegue abranger mais isso. Ele consegue mostrar para você coisas com mais facilidade e mais, digamos que, rapidez para o seu propósito. Digamos que seja isso. Porque se você for bom, você se sobressai. Se você for mediano ali, você consegue ir galgando ali. E Fortaleza não conseguia sentir tanto isso. Então, por isso a minha decisão de mudar, né? A minha decisão de me sentir mais desafiada, a minha decisão de me sentir mais acolhido num ambiente que fosse meu, digamos, né? Então, tenho gostado da estadia aqui. Acho que é o começo ainda. Muitas coisas ainda vão acontecer, porque 2 meses a gente não consegue definir uma vida inteira, né? Eu cresci a minha vida inteira numa cidade, aqui eu tô fazendo novos relacionamentos, eu tô vivendo uma nova vida, tô vivendo uma vida que eu gostaria, inclusive, que era uma vida de independência, né? Eu morar sozinho. Porque muitas pessoas chegam na velhice e continuam dentro da casa dos pais, né? Como eu conheço. E você se desprender disso é uma disruptura com a sua vida muito grande. Porque imagina, eu que nunca cozinhei nada, ter que cozinhar. Eu nunca limpei casa, YouTube, ter que fazer. YouTube ralando. Não, exatamente. YouTube, pesquisa. Minha mãe às vezes me fala como é que eu faço um grão de bico. E aí ela vai e diz... Pô, grão de bico? Eu acho que nunca fiz grão de bico. Olha só, nunca fez grão de bico, né? E aí ela me diz como é que faz um grão de bico pra eu poder organizar e ficar bom e não estragar a comida. Enfim, existem essas coisas pessoais que a gente vai fazendo. E existe também a parte do autoconhecimento, quando você mora só. Porque quando você mora junto com alguém, você acaba dividindo pensamentos. Sim, e você divide responsabilidade. Né? Quando você mora sozinho, a responsabilidade é sua. É você por você. Né? Então, assim, você acaba ficando de uma certa forma mais forte ou acaba indo pra vala de uma vez. Existe esses 2 viés, né? Ou você se deixa levar pelo lado que é ruim, você vai se martirizar e pode não sei o que, não dá certo, nanã. Ou você acaba se fortificando ali, se tornando uma rocha e sendo uma pessoa forte pra si e pro universo. Que aí quando você bota o pé fora de casa, você diz assim, eu tô aqui fora pra vencer. Agora eu cheguei pro jogo. Agora eu cheguei pro jogo. É isso mesmo. E é exatamente isso. Né? Eu costumo dizer que existem 4 grandes escolas da vida. Uma delas você já passou, que é a perda. Né? Uma delas é a perda, a outra é ter um filho, a outra é dividir o teto com alguém, casar, e outra é morar sozinho. Eu já fui casado também. O outro morar sozinho. Então eu vejo essa como as 4 faculdades da vida. As coisas que mais nos transformam e nos mudam, nos trazem amadurecimento. Então você já passou aí, você já casa, tá faltando só o filho, né? Tem planos? Olha, então, eu já pensei, já tive vontade, atualmente não. Eu acho que, pra eu ter filho, eu acho que hoje, acabei de ter uma sobrinha também, minha sobrinha tem 1 ano, a coisa mais linda. Considero como se fosse filha, porque eu também amo, cuido, né? Quando eu tô lá em Fortaleza, passo todos os dias com ela. E tenho muito contato com minha irmã, né? Minha irmã é muito próxima de mim, amo minha irmã. A gente conversa sobre tudo. Minha irmã também é empresária, empreendedora, é uma inspiração pra mim em muitos quesitos. A gente troca muita figurinha.
Mas atualmente não penso em ter filho, acho que eu tô vivendo minha vida de solteiro agora de uma forma mais legal, mais intensa, só que com muita responsabilidade, né? Muitas pessoas me olham assim e dizem assim, ele tem cara de porra louca, não sei o quê. Eu sempre fui muito do mundo mesmo, tipo, sempre fui de sair, mas, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica, Nossa, não bebo. legal. Tenho hábitos saudáveis, vou pra academia todos os dias. Lá em Fortaleza eu corria, tô me habituando a correr aqui. Tenho uma alimentação bacana, gosto de praticar exercício, gosto de ir pra festa, mas eu sempre fui muito atento às responsabilidades. Eu sempre fui muito bom aluno, como eu te Totalmente falei. diferente daquele adolescente que achavam que... Provavelmente a projeção do adulto que faziam por te ver adolescente, Exatamente. Né? Essa pessoa, assim, não, e assim, quando adolescente, as pessoas já imaginavam que eu poderia ser um adolescente totalmente desvirtuado de caminhos que porque seriam... uma opinião forte, Exatamente. por impor limites. Exatamente. Mas eu nunca fui essa pessoa. Tipo, eu era realmente uma pessoa que gostava da bagunça, do fuá, mas eu sempre estudei bastante, eu sempre tive as minhas responsabilidades como prioridade. E eu acho que com essa perca do meu pai, eu também perdi minha avó em seguida, que foi que me criou, né? Eu também não tinha falado isso aqui. Eu e minha irmã, a gente acabou amadurecendo um pouco mais cedo do que os nossos primos, que têm os pais deles até hoje. Porque, querendo ou não... Isso te força, né? Isso te força. A vida te forçou a pensar em dores que uma criança não Exatamente. deveria pensar. E não só pensar na dor, pensar na sua independência como pessoa. Porque imagina, se você não tem a sua avó que lhe criou, você não tem o seu pai que lhe criou, e a minha mãe já não era tão presente, eu já não tinha um elo com minha mãe tão grande, e ela tava tentando ali voltar, e você tem que pensar numa forma, tipo, quem vai ser eu? Eu tinha todas as características para ser um adolescente rebelde, para ser um adolescente, um adulto mesmo, infeliz ali, que procurava... As pessoas ao meu redor, elas imaginam que eu tive uma construção familiar extremamente linda, maravilhosa, pelo adulto que eu sou hoje. Eu também. Me ver meiga, toda feminina, vestindo rosa, maquiadinha, fofa, linda. Nossa, a mãe dela deve ter botado ela pra dormir todas as noites na cama lendo historinha, né? O pai dela levou ela pra andar de bicicleta. Família feliz demais. Exatamente, eu não tive essa... E esse é o lance do julgamento, né? A gente exatamente, e eu tive realmente, como eu já citei algumas coisas aqui, que a minha vida ela foi muito conturbada, a minha vida inteira. Nunca ninguém me disse o que eu tinha que fazer, por exemplo. A minha mãe trabalha na área da saúde há muito tempo, os meus primos sempre tiveram investimentos para fazer medicina, etc. Hoje eu sou feliz com as coisas que eu faço hoje, mas eu nunca tive apoio, por exemplo, familiar. Eu sempre tive que escolher sozinho. Então, isso foi me fazendo amadurecer cedo. Então, eu acho que eu ter conseguido algumas coisas, sei lá, abrir uma franquia antes dos 30 anos, ter a minha própria vida, ter hoje o lugar que eu moro, meu apartamento, e conseguir fazer isso agora, chegando aos 30 anos, justamente libertador e principalmente desbravador, é leve hoje pra mim e faz com que eu passe isso para as pessoas de uma forma mais natural. Então você tem paz. Exatamente. Eu consigo ter mais paz comigo e não guardar rancor, guardar mágoa do que foi do passado. Eu acho que eu me libertei muito sobre isso, né? Eu tive muito desapego, né? Por exemplo, quando eu quis mudar para cá, para São Paulo, eu falei para minha mãe na sexta-feira e mudei no domingo. Eu disse, sexta-feira eu arrumei todas as minhas malas e disse assim, tô indo embora pra São Paulo hoje. Aí ela... Oi? Como assim, tô indo embora pra São Paulo hoje? Aí eu disse, tô indo embora hoje, vou mudar minha vida, vou mudar pra São Paulo e quero fazer tudo diferente. E assim, é muito impactante pra uma pessoa que tá ali do seu lado, ou pros meus amigos mesmo, foi muito impactante, tipo, sério, não sei o quê, tu tá indo, eu disse, e agora? E quando você recomeça, parece que é mais inteligente ali, porque você já sabe o que você não quer na sua vida, né? Então, o meu recomeço, né, os meus recomeços, eles têm sido de uma forma mais inteligente, de uma forma mais leve, de uma forma mais madura, e de uma forma mais... de agradecimento pra mim. Não é mais um recomeço de peso. Eu tenho total consciência de
quando eu boto o pé e digo assim, eu vou recomeçar com maestria. Agora, recente, eu fui roubaram meu celular. No Réveillon, não foi? No Réveillon, Foi. até cheguei a comentar. E pra mim foi um recomeço ali pra mim, novamente. Eu passei 10 dias muito mal, né? Passei 10 dias muito pensativos, mas eu passei 10 dias me virando no talento e na coragem. Sem celular. Fazendo com que a vida se movimentasse pra mim através E olha da que persuasão. pro empresário, influenciador, que gerencia um monte de coisa, gente, sem celular é desafiador. Agora, Eli, uma pergunta polêmica, uma afirmação polêmica. Eu vou te trazer uma visão minha de mundo e eu quero saber se você tem algo, digamos assim, nem a colaborar, mas se você pensa igual ou se pensa diferente. Você veio para São Paulo porque você queria novas oportunidades, porque de alguma forma você achou que Fortaleza não te abrangia mais, certo? Eu vim pra São Paulo pra poder expandir as oportunidades, porque... né? Lá em Fortaleza existem, obviamente, é uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo. Quando eu falo isso, eu não tô menosprezando nem nada. Não, sim. É só pra deixar mais claro ainda nesse sentido, né? Porque às vezes a gente fala algo e a pessoa pode achar que a gente tá menosprezando de onde a gente veio. E eu sou apaixonado pela minha cidade, tenho negócios lá, estou sempre indo lá, mas eu vim para São Paulo para expandir, para aumentar os negócios, para fazer com que eu consiga atingir outras áreas, que eu consiga entrar em outros negócios, que eu consiga expandir investimento. Então eu vim para cá para expandir, né? Então é para isso, para me sentir mais desafiado ainda. Uhum. Então uma megalópole como São Paulo tá me trazendo mais oportunidades. Isso de fato é comprovado, né? Não é eu que estou dizendo. Sim. Isso é o Brasil, os salários, tudo que é mostrado. Então essa mudança minha foi por questões profissionais e pessoais, para eu sair de casa. E para mim, se eu sair de casa e morasse lá em Fortaleza, é a mesma coisa, porque minha mãe ia lá na minha casa, né? Então, aqui você tá sozinho, independente, né? Aqui eu tô sozinho e tô sozinho numa megalópole, onde as pessoas com se os importam... mesmos objetivos que você. Exatamente, se importam com a vida delas. Aqui você consegue ser você de uma forma mais leve. Por quê? Porque as pessoas não vão te apontar tanto, né? Fortaleza ainda tem, como outras cidades menores, ainda conseguem trazer aquela coisa arcaica de você se preocupar com a vida do outro, do vizinho saber muito sobre a sua vida. E eu não me encaixava mais nisso lá em Fortaleza, entendeu? Eu me sentia deslocado nos grupos, eu me sentia deslocado nos olhares, eu me sentia deslocado na abrangência do que eu queria expressar, né? Então aqui eu tô conseguindo ser mais eu, né? Ser mais até feliz mesmo, comigo mesmo, né? Então assim, eu vou lá, mas eu não consigo mais voltar pra lá, né? Existe isso. Talvez um dia eu volte, não sei, eu não gosto de dizer nunca pras coisas, porque a gente não sabe, talvez, né? Não, a vida gira e já voltou pro lugar onde você tava de uma outra forma. Mas eu gosto de dizer que quando eu dou um passo pra frente, eu gosto de entrar com o pé direito e o outro pé que vai chegar é o esquerdo pra você continuar. Sim. E não o direito que vai voltar. Então eu acredito muito nisso, em tudo que eu vá começar. Fazer. Por que eu comecei essa afirmação, né? Porque eu venho do Maranhão, uma cidade ainda menor que Fortaleza, e esses aspectos que você falou, né, ainda existem muito lá. Isso do falar, até mesmo da fofoca, de correr solta. E volta e meia a gente tem vários episódios de fofocas mesmo, que chega rapidamente nos grupos de WhatsApp e tudo mais, fica todo mundo sabendo do que aconteceu. Por que eu comecei a falar sobre isso? Eu amo minha cidade, eu não amo da boca pra fora. Eu amo com atitude. Eu sempre apoiei a cultura da minha terra, eu sempre divulguei a minha terra. Eu sou apaixonada pelo meu Maranhão. Eu me sinto e tenho orgulho de ser maranhense. Mas é uma coisa que é preciso ser levada em consideração, que quando eu trago isso para a pauta, é no intuito de fazer com que as pessoas reflitam. Porque muitas pessoas, às vezes, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, não porque necessariamente a terra delas não é que não tem oportunidade, mas é que as pessoas não a percebem com o potencial que ela tem e valorizam muito mais do que a de fora. Sim. Então, eu percebo que na minha terra tem pessoas até muito, muito mais talentosas do que eu, muito mais capazes do que eu. Mas é tão dolorido você ver o seu próprio povo
preterindo outra pessoa simplesmente por não ser de lá, por não valorizar o que é de lá. Então eu percebo ainda muito o brasileiro, de uma forma geral, e a minha terra, eu posso falar com propriedade, porque eu moro lá, eu lido com empresários de lá. Sabe uma das coisas que mais me machuca como influenciadora? É quando alguém vira pra mim e diz assim, você é uma das poucas influenciadoras que eu acompanho daqui de São Luís. Cara, isso pra mim não é um elogio. Não é elogio, sabe por quê? Porque tem muita gente foda na minha terra. Tem muita gente certeza. boa. Tem muita influenciadora, tem muita menina, muita mulher produzindo conteúdo de excelente qualidade. Quando alguém vem me falar isso, eu vejo isso como uma afronta, como um grande desmerecimento. Até porque você não começou lá em cima, né? Não, tipo Existe... assim, eu não tô lá em cima, pelo menos não me considero. Tô ali no mínimo, no razoável, no médio, na crescente. Então, assim, o que eu vejo? A pessoa se sentir tão maravilhosa, tão incrível, com a opinião tão... que tipo assim, olha, você é digna do meu elogio. Eu vejo como isso, uma grande grosseria e arrogância. Sim. E a pessoa dizendo assim, olha, você das poucas que prestam daqui, porque ninguém presta, você presta. Pra mim soa muito mais como isso, como uma tremenda de uma arrogância. E uma das coisas, aí falando como influenciadora, né, porque antes de me dedicar pro mundo do desenvolvimento pessoal, eu trabalhei com bastante tempo como influenciadora. E considero uma influenciadora de sucesso a termo local, né? Porque Sim. comecei a ganhar grana boa, ter uma visibilidade muito boa, a ser reconhecida ali no meio das influenciadoras da minha cidade como uma das referências e por um bom tempo como uma das melhores, uma das maiores. Isso pra mim é muito gratificante. Eu comecei a me desviar desse caminho da publicidade, somente da influência, simplesmente porque pra mim não fazia mais sentido. Porque esse mundo do desenvolvimento pessoal, do comportamento, me chama muito mais atenção, né? Então eu busquei me capacitar para me tornar mentora de mulheres que queiram amadurecer. E aproveitar essa deixa para compartilhar um pouco dessa minha insatisfação das pessoas em colocar um influenciador, já que você tá aqui, você tem propriedade para falar, Sim. colocar um influenciador como uma subprofissão. Subprofissão, exatamente. E como se a pessoa não fosse tão digna quanto as outras de outras coisas. Você também sente isso? Parece que isso é a termos Brasil, a termos Nordeste, isso é a termos de quantidade de população, de onde você mora. Em Fortaleza é mais ou menos assim? Ou então, em Fortaleza eu sentia muito isso, mas... muitas empresas e muitas pessoas, elas que me acompanhavam, né, que já me tinham ali como uma pessoa querida, eu também recebi várias coisas relacionadas a isso, que a pessoa gostava de mim, mas eu era um dos poucos que a pessoa me acompanhava, porque eu era uma pessoa legal, era bacana, e há esse desmerecimento, né? Então os números também contavam muito, tipo, a pessoa via ali que eu tava crescendo no Instagram, via que eu tinha tantos mil seguidores, mas ela, tipo, eu acho que isso aí não vai dar em nada, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm essa propensão a querer supervalorizar as coisas de fora e não valorizar as da terra, mas hoje, por exemplo, quando eu estou aqui em São Paulo e eu estou fazendo essa questão de ser influenciador aqui em São Paulo, as pessoas até de lá me valorizam até mais. Pois você... não deveria. Não, com certeza. Porque eu, por exemplo, falo da minha terra. Você continua sendo Ceará, bom, maravilhoso, do mesmo jeito. E continuo sendo de Fortaleza do Ceará, tá tudo certo. É a síndrome do patinho feio, né? Todo mundo é melhor e eu não. E a mesma coisa a nível nacional, né? O americano, a vida europeia, a vida global. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aqui, na verdade, São Paulo tá trazendo um profissionalismo melhor pra mim nessa questão. Isso tá tudo certo. Mas eu não gosto de desmerecer, eu não gosto de falar, porque o influenciador, desde o pequeno até o que já é grande, é todo mundo influenciador. E às vezes o menor influencia muito mais do que o maior. Se você tiver noção de como os influenciadores pequenos, eles movimentam ali o local, porque, por exemplo, o influenciador grande, ele tá muito pautado ali nos números e etc, e às vezes ele não movimenta porque ele não tem ali um know-how com as pessoas. Ele não tem uma conexão. Ele não tem uma conexão com as pessoas. A minha gama de pessoas que me acompanham... São teus fãs. Você não tá entendendo. São pessoas que são próximas, muitas vezes são pessoas que me conhecem. Por exemplo, eu fui ali num evento e as pessoas me conheceram e gostaram de mim, e elas já vão fazer coisas porque elas confiam no que eu falo, elas confiam no que eu vendo, entendeu? Então ali já traz pra elas uma confiança, já traz pra elas uma empatia em querer fazer o que eu faço, fazer o que eu indico, entendeu? E muitas
muitas vezes o influenciador grande não tem isso. Ele só joga ali na internet. Tá sendo pago. Tá sendo pago, tem um número grande e tudo bem. É pra todo mundo ser valorizado? É porque todo mundo tá trabalhando. Sim. Mas existe essa cultura que quem tá ali pequeno e etc. É igual aquela história de, tipo assim, a pessoa só vai reconhecer quando você atingir aqui. Quando você tá no processo, as pessoas elas ficam ali apontando, elas não dão tanto valor. Até os meus próprios amigos mesmo, de muitos anos, eles não têm tanto apoio comigo assim. Eles acham bobagem, acham besteira. Hoje, eu até percebo que existem algumas falas que são a favor, né? Mas é porque eu sou muito determinado, eu sou muito focado nos meus objetivos, nas minhas coisas. E por mais que eu não tenha chegado ainda exatamente onde eu queria, eu não volto, eu não sou uma pessoa de voltar e dizer assim, eu vou voltar lá pro zero agora. Não, e também naquela de, vou mostrar agora pra todo mundo. Que não tenho isso. Eu faço por mim. Eu sei que é por mim, que é pro meu bem, que é porque eu quero isso, porque eu me sinto bem fazendo isso, e que eu acho que eu vou trazer coisas legais para as pessoas, vou trazer uma comunicação, vou trazer empatia, vou trazer a minha personalidade, que é uma personalidade sincera, verdadeira, vou mostrar para as pessoas como eu me tornei um empresário também, como eu me tornei um vendedor, sem medo de falar, que eu vendi trufa no semáforo, e hoje estou aqui em São Paulo, expandindo negócios, trabalhando mais ainda no mundo digital. Então eu acho que é você mostrar a vida de uma forma leve, de uma forma de superação, que isso se torna bacana, porque a pessoa, você vai conseguir trazer uma conexão com o outro de fato, você vai conseguir trazer uma projeção, né? Ao invés de você trazer uma ficção. Porque muitas vezes uma vida de um influenciador... Ele tava falando que ele come no pote de sorvete. Mas geralmente, de vez em quando, a gente tá com preguiça, a gente come na Tupperware, a gente come mesmo no isopor. Mas você já postou que você come na Tupperware? Você nunca postou. Eu tenho certeza que você nunca postou, por exemplo. Mas é isso que eu tô falando, tipo, é trazer a verdade nua e crua. Mas assim, pra mostrar... cara com remela de manhã cedo serve? Não tô falando... Porque se for, eu sou especialista. Ai, da remela do... às vezes eu tô aqui, Eita, vamos aqui tirar. Vamos tirar. Eu tô falando do pote de sorvete, por exemplo, porque, por exemplo, né? A pessoa, vários por exemplos. O pote de sorvete é algo prático que tá ali em casa. Isso lá na minha casa, hoje em dia, tem só pratos, mas eu ainda como num potinho ali na Tupperware. E aí você tá ali, colocou ali a comida tá no pote, você colocou ali, já come, entendeu? Quando você tá em casa, principalmente, você não quer lavar 10 pratos. Não, gente. Você quer colocar numa única coisa e já comer. E eu que sou apaixonado por cuscuz, eu tenho um cuscuz que eu faço, que é o peitinho de moça, inclusive. Sim, quem não conhece? Tu sabe, né? Sim, lógico. Lógico que você sabe, né? Tá falando. Eu sou maranhense, meu preto. É verdade. A gente ali do Nordeste sabe exatamente o que é. Olha só o Nordeste raiz aqui. Gente, pra quem não sabe, é uma panelinha em formato redondo que tem um formato igualzinho de um peitinho. Quando você faz o cuscuz, fica um peitinho. E ele fica um peitinho, bonitinho. E eu ainda coloco o requeijãozinho assim pra dizer que o peitinho de moça tá chorando. Ai, Jesus. Agora, Eli, me conta uma coisa. Que a gente tá encerrando. O Rafa tá aqui pra expulsar nós, né? Qual é o momento mais gostoso do teu dia? O momento mais gostoso do meu dia, na verdade, são 2 momentos, né? Pode ser 2? Claro, quanto você quiser. O momento mais gostoso do meu dia é quando eu vou treinar. Eu gosto muito de me exercitar. Porque eu acho que eu libero emoções e penso muito na vida no momento que eu tô treinando. É um momento que eu estou só comigo mesmo, me exercitando, estou cuidando de mim, porque é um momento de autocuidado. Eu acho que é muito importante a gente ter esse autocuidado, que as pessoas têm que praticar exercício físico, porque a gente, para envelhecer bem, de uma forma leve, você tem que, de uma forma, buscar uma vida saudável. Não tem como você se estragar e querer, ao mesmo tempo, envelhecer leve, envelhecer bem. Sim. Então eu acho que é um momento muito, muito chave da minha vida de me cuidar, desse autocuidado. Então eu sou o ponto principal, a primeira peça do meu jogo. Então se eu não cuidar do meu templo, da minha casa, quem que vai cuidar? Da sua casinha. Né? Eu sou a minha casa. Quem que vai cuidar da minha casa se eu não for essa pessoa? Então,
É estética? É. É bonito se ver gostoso? É. Mas é bonito e é gostoso se ver saudável. Se ver Ao mesmo bem, tempo, né? se ver bem, você conseguir dormir bem, você conseguir respirar bem, você conseguir, se bem que o narizinho tá entupido, mas... Espera aí, eu tenho um óleo essencial aqui, eu vou já te dar. Jura? Esse aqui nem é pra Olha entupir só. nariz, não, mas passa aí que é bom. Todos são. Jura? É. É sério? É. Cadê, Tem outro ali gente? melhor. Esse nem é o ideal pra Vale, que legal. desentupir nariz, não. Onde é que passa? Esse aí pode passar. Não, eu vou te dar outro. Só Tá. pra Esse aqui é só... Esse aqui, na verdade, eu uso pra outras coisas. Ai, né? meu Deus, Pra que coisa. problemas de cólica, essas coisas. Ah, entendi. Mas sempre tem substância que dá pra várias Então esse é um momento muito importante na minha vida. E o momento que eu deito à noite ou acordo, né? São os dois momentos, deitar e acordar. Que eu considero um momento só, porque quando eu tô deitando e quando eu tô acordando, são momentos de agradecimento pra mim. Massa. Quando eu tô acordando, eu defini que na minha vida, todos os dias quando eu acordar, eu moro aqui próximo, né, na Paulista, eu olho pra São Paulo, eu olho pro céu, seja ele nublado, seja ele, e eu agradeço por estar neste lugar, neste momento, porque por mais que seja o começo, não seja exatamente o lugar que eu super gostaria, porque a gente quer melhorar, obviamente, tudo na nossa vida, a gente tá no lugar, mas se você não quiser melhorar, você não vai conseguir sair dali. Então eu digo assim, eu agradeço por isso hoje, mas eu acredito que eu quero mais além, eu vou buscar mais além, eu vou trabalhar pra isso, e eu fico emanando isso todos os dias. Então esse é um momento de dormir e acordar. E eu vou dormir também pensando em várias coisas bacanas que eu fiz no dia, eu vou reprogramando ali pra poder a mente ficar leve. E aí eu tenho feito também uma leitura ao acordar, que eu acho que o cérebro tá mais leve, tá ali começando o dia, eu digo assim, agora eu vou começar a ler. Então são momentos que são cruciais pra mim. Lembra que eu falei do jardim? Do nosso subconsciente, sobre ele ser uma terra fértil, a gente planta nele o que a gente, né? Através do pensamento. O momento onde a gente tem mais acesso ao nosso subconsciente são 2 momentos do dia, antes de dormir e ao acordar. Olha, gente! É o momento que a gente tem mais acesso, porque o dia inteiro o consciente tá agindo. O consciente tá agindo, o consciente tá agindo, o consciente tá agindo. A gente tá racionalizando. Quando você vai deitar, você tem que desacelerar, você tem que liberar certos hormônios para dormir. Então, por isso que tem pessoas que fazem protocolos de meditação para dormir. Naquela primeira hora da dormida, não é só para dormir, porque aquela mensagem que você ouve, quando o consciente desliga, o inconsciente capta melhor. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta, né, que eu sempre faço pela manhã, na primeira hora do meu dia. E eu tenho um método também, que é o método START. E nesse método, que é para mulheres que querem se conhecer e que querem partir de algum lugar, né, e querem melhorar enquanto pessoas e amadurecer, é o método START. Então, dentro do método START, uma das coisas também que a gente orienta lá dentro, né, é cuidar da tríade. O que é a tríade? Corpo, mente e espírito. Então, mente, elas cuidam dentro do START. O corpo dá orientações porque tem que se movimentar. O corpo que não movimenta, ele morre, ele adoece. E o espiritual é o que dá significado para a vida. Então, eu tenho que cuidar dessa tríade. Para cuidar dessa tríade, um dos melhores momentos é o acordar. Principalmente da mente. Porque é quando o subconsciente a gente consegue ter mais acesso a esse terreno fértil. Gente, que louco ouvir isso e ao mesmo tempo maravilhoso entender, porque assim, intuitivamente e inconscientemente eu comecei a fazer isso agora, morando sozinho, né? Lá em Fortaleza eu não cheguei a fazer isso como hábito, mas agora eu estou fazendo todos os dias. Eu acordo, eu agradeço, eu olho pro céu, eu olho pra minha casa, eu começo a organizar a minha cama, começo a organizar minhas coisas e agradecendo e fazendo pedidos, fazendo minhas orações. E logo em seguida eu começo a ler ali algo que eu quero ler, porque o cérebro tá mais limpo mesmo durante a manhã. Então eu começo já fazendo ali as minhas vibrações todas as manhãs, todas, impreterivelmente. Isso tá sendo regrado pra mim e eu tô achando isso muito bom porque tá fazendo com que eu tenha realmente essa leveza no dia, sabe? Por mais que eu leve, não me leve, mas não leve, né? É de viver uma vida leve. Viver uma vida leve. Então, isso tá sendo realmente muito gratificante, porque independente de eu fazer uma única coisa no dia, ou se eu fizer 10 coisas no dia, eu vou me sentir
bem, eu vou me sentir grato. E óbvio, né? E ali eu também vou começando a programar o dia, vou começando a pensar nas coisas e as coisas que vão me aparecendo também para eu fazer, eu digo, olha, isso aqui realmente vale a pena, isso aqui não vale, e vou intencionando a minha energia todos os dias para todos os campos que eu quero de uma forma bem bacana no meu dia a dia. E por você plantar isso no inconsciente, o mundo te retribui da mesma maneira. Nem à toa que as portas se abrem pra você. Que bom, que bom. Que assim seja pra gente. Amém! E que esse ano seja incrível pra nós dois. De uma forma muito boa. Eu esqueci, mas todo ano eu coloco uma palavra como a definição do meu ano, né? Ano passado foi um ano de cura. Esse ano é um ano de... eu não lembro. Mas depois te conto. Mas todo ano eu também. O meu mentor de carreira, ele também fala sobre isso. Ele pergunta importante. Uma palavra pra gente ter como tema, né? De vida. E eu acho que esse ano pra mim vai ser um ano... assim, ano passado pra mim foi um ano de de aceitação mesmo, sabe? Só que não foi aceitação de mim. É aceitação de coisas que não dependiam de mim. Porque existe a aceitação de você, existe as coisas de aceitação das outras pessoas. Porque você tem que aceitar como a Jamile é, né? Eu tenho que aceitar. O lado bom e o lado ruim, exatamente. Então, o ano passado foi um ano de aceitação das coisas externas. Porque muitas coisas aconteceram comigo, né? Com relação a quesitos profissionais, até porque eu mudei pra cá. E coisas com relação à amizade, com relação à família. Então, eu tive que aceitar e ao mesmo tempo desapegar de algumas coisas. Entendi. Então, o ano passado foi um ano de aceitação. E esse ano vai ser um ano de realização. Palavra forte. Adorei. Pra mim, esse ano vai ser um ano, acredito que vai ser um ano de realização de algumas coisas. Eu tô confiando muito nessa força, nesse poder. E já está sendo, né? Tem uma coisa que eu nunca contei, mas, por exemplo, eu tinha a ideia de fazer um podcast antes de vir pra cá, pra São Paulo, e eu cheguei em São Paulo, na segunda semana, meu podcast já estava acontecendo de uma forma pensada. Pensada, mas não, de uma forma pensada que eu digo assim, eu apenas pensei e tinha criado um projeto, mas eu não acreditava que ia ser na chegada, entendeu? E isso tudo foi através da minha magnitude, do meu pensamento mesmo, real, você oficial. Plantou primeiro aqui pra poder colher no mundo material. Exatamente. Agora, Eli, antes que Rafael manda a gente embora, fala pra galera onde é que a galera assiste o teu podcast, te acompanha nas redes sociais. Fala aí. Claro. Gostaria de agradecer primeiro, né, pelo convite aqui no Viva Leve. Vivam leve. Gente, viver leve é uma coisa muito boa. Você sorri. As pessoas dizem que eu tenho um sorriso muito frouxo, muito fácil, né? Eu acho que é uma das minhas características mais marcantes, né? Então, viva leve, de verdade. E para você me achar, você pode procurar por @elidantasoficial, oficial mesmo, né? Eu coloco lá oficial pra ter só realmente eu. E o meu podcast é o Viral Xcast, que você também consegue encontrar nas minhas redes e no YouTube. Aí eu falo sobre influenciadores, sobre empreendedorismo, mundo dos negócios, e falo sobre mim e babados e bordados, que é pra gente conversar sobre a fofoca, porque fofocar aí também dá um negócio legal pra gente, que dá uma leveza, falar dos outros de uma forma bacana, obviamente, né? Que a gente quer falar de uma forma bacana. E é isso. Eli, muito obrigada pelo seu tempo, eu que agradeço. De ter contribuído, né? Enfim, é sempre muito maravilhoso. É isso, gente. Você já sabe as redes sociais do Eli. As minhas também, você já sabe, vocês são tudo de casa, né? Mas não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de me seguir também nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo também, caso você tenha interesse de se encontrar em algum dos meus métodos ou saber mais, um link para você entrar na nossa lista de espera ou participar da nossa Cartas para Maturidade. É isso. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo episódio. Até breve, Eli. Até breve! Márcia, eu tô aqui de volta, viu? Vamos, eu quero. Me leva pro rooftop desse. Vamos. Não, rooftop, reserva um rooftop, maravilhoso. Adorei, já quero. Vamos. Tchau. Beijo, tchau.